Quando alguém que amamos parte. O que a Bíblia diz sobre a dor, a saudade e a esperança. Existem momentos na vida para os quais nenhuma palavra parece suficiente. Você olha para uma cadeira vazia, para uma fotografia, para uma mensagem antiga no celular, talvez para uma peça de roupa que ainda guarda o cheiro de alguém. E por alguns segundos, seu coração quase esquece o que aconteceu, até que a realidade volta. Aquela pessoa não está mais aqui. E é nesse momento que talvez surjam perguntas que você nunca imaginou fazer. Por que Deus permitiu? Como continuar depois de perder alguém que fazia parte da minha vida? Será que essa dor algum dia passa? E existe realmente alguma esperança depois da morte? A Bíblia não trata essas perguntas como sinal de fraqueza. Ela não manda você simplesmente esquecer. Não diz que quem tem fé não pode chorar. Na verdade, algumas das páginas mais profundas das Escrituras foram escritas por pessoas que conheciam muito bem a perda, a tristeza e o medo. E talvez uma das primeiras coisas que alguém vivendo o luto precise ouvir seja justamente esta: Deus não despreza um coração quebrantado. Ele se aproxima dele. Existe uma frase muito curta na Bíblia, apenas 2 palavras em muitas traduções. Jesus chorou. João 11:35. Mas o que torna esse versículo tão poderoso não é o tamanho, é o momento em que ele acontece. Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. Ele sabia o que faria em seguida. Sabia que Lázaro voltaria à vida. Mesmo assim, Jesus chorou. Isso muda completamente a maneira como podemos enxergar o sofrimento. Porque significa que lágrimas e fé podem existir juntas. Você pode acreditar em Deus e sentir saudade. Pode confiar e, ao mesmo tempo, perguntar por quê. Pode orar durante o dia e chorar durante a noite. Isso não significa que a sua fé acabou. Significa apenas que você amou alguém. E quando existe amor verdadeiro, a ausência dói. Por isso Jesus disse em Mateus 5:4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Observe algo importante. Jesus não disse: Bem-aventurados os que fingem que está tudo bem. Ele falou sobre aqueles que choram. Existe espaço para o luto. Existe espaço para a saudade. Existe espaço até para dias em que você não consegue explicar exatamente o que sente. E é justamente nesses momentos que encontramos uma das promessas mais bonitas dos Salmos. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Talvez você esteja atravessando exatamente esse lugar agora. Um coração quebrantado. Uma casa que parece diferente. Uma rotina que perdeu alguma coisa. Uma data que nunca mais será apenas uma data. Mas a mensagem bíblica é que Deus não observa essa dor apenas de longe. Ele se aproxima. Existe algo estranho no luto. O mundo continua. Os carros continuam passando. As pessoas continuam trabalhando. Alguém está rindo em algum lugar. O sol nasce no dia seguinte. E você talvez pense: como tudo pode continuar normalmente depois do que aconteceu? Porque para quem perdeu alguém muito importante, parece que alguma coisa deveria ter parado. Mas não parou. E então começa um dos desafios mais difíceis do luto: aprender a continuar vivendo sem a presença física daquela pessoa. O Salmo 23 descreve essa experiência usando uma imagem extremamente poderosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe que o texto não diz: se algum dia eu chegar ao vale. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale. Existem vales que fazem parte da caminhada humana. E talvez o luto seja um dos mais profundos. Mas um vale possui uma característica importante. Ele não é o destino final. É uma passagem. Você atravessa. Pode ser lentamente. Pode haver dias em que parece que você não avançou absolutamente nada, mas continua sendo um caminho. E a promessa não é de que você nunca enfrentará esse vale. A promessa é: tu estás comigo. Talvez seja justamente isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender por que aconteceu. Não precisa saber como será o próximo ano. Talvez você só precise atravessar o dia de hoje. E amanhã, atravessar mais um.
Existem perdas que parecem retirar algo de dentro de nós. A pessoa tenta parecer forte diante da família. Responde mensagens, resolve documentos, organiza coisas, continua trabalhando. Mas quando fica sozinha, todo o peso aparece. Nesses momentos, existe uma passagem em Isaías 41:10 que atravessou gerações justamente porque fala para pessoas que estão com medo. Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo." Talvez você perceba que a promessa não é: você será forte sozinho. É exatamente o contrário. Deus promete força porque existem momentos em que a nossa acaba. E isso também aparece no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio. Essa palavra é importante. Um refúgio não impede a tempestade de existir. Ele oferece um lugar seguro enquanto ela passa. Talvez a fé funcione assim em determinados momentos. Não necessariamente removendo instantaneamente a dor, mas impedindo que a dor destrua tudo o que ainda existe dentro de você. Com o passar do tempo, algumas pessoas começam a se cobrar. Eu deveria estar melhor. Já faz meses, já faz anos. Por que ainda dói? Mas talvez exista uma maneira diferente de olhar para isso. A saudade não existe porque você é fraco. Ela existe porque aquela pessoa ocupou um lugar real na sua história. Algumas pessoas deixam marcas que o tempo não apaga. Talvez nem devesse apagar. A cura do luto não significa esquecer. Não significa apagar fotografias da memória. Não significa viver como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Significa aprender a lembrar sem ser destruído pela lembrança. Com o tempo, aquilo que hoje provoca apenas lágrimas pode começar também a provocar um sorriso. Você lembra de uma frase, de uma viagem, de uma mania, de um almoço de domingo, de algo engraçado que aconteceu anos atrás. E então, percebe uma coisa. A pessoa se foi, mas o amor que existiu não desapareceu junto com ela. Uma parte daquilo que vocês viveram agora faz parte de quem você é. Talvez aquela pessoa tenha ensinado você a ser mais forte, mais generoso, mais paciente. Talvez tenha mudado sua maneira de enxergar o mundo. Nesse sentido, algumas pessoas continuam caminhando conosco através das marcas que deixaram. Até aqui, poderíamos falar apenas sobre memória, sobre legado, sobre aprender a seguir em frente. Mas o cristianismo faz uma afirmação muito maior. Ele diz que a morte não é necessariamente o ponto final da história humana. E poucas cenas mostram isso com tanta força quanto a conversa entre Jesus e Marta depois da morte de Lázaro. Marta estava sofrendo. Seu irmão havia morrido. E então Jesus diz em João 11: "Eu sou a ressurreição e a vida." Essa frase está no centro da esperança cristã. Porque a promessa bíblica não é apenas de que Deus nos ajuda a aceitar a morte. A mensagem é de que existe algo além dela. Em João 14, Jesus também diz aos discípulos: "Não se turbe o vosso coração." E depois afirma que na casa do Pai existem muitas moradas. Para quem perdeu alguém, essa imagem pode tocar profundamente. Porque ela transforma nossa percepção da despedida. A separação pode ser dolorosa. Mas, na esperança cristã, ela não precisa ser entendida necessariamente como eterna. Existe uma passagem que talvez explique isso melhor do que qualquer outra. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo escreve para pessoas que haviam perdido pessoas queridas. Ele não diz que elas não deveriam ficar tristes. Ele diz algo muito mais humano. Ele fala para que elas não sofram como aqueles que não têm esperança. Perceba a diferença. O cristianismo não elimina a tristeza. Ele acrescenta esperança à tristeza. Você ainda sente falta. Ainda existem lágrimas. Ainda existe a cadeira vazia. Mas a história deixa de terminar no túmulo. Existe uma promessa além dele. E talvez seja justamente essa pequena diferença que permita a alguém levantar novamente. Não porque deixou de amar quem perdeu, mas porque começa a acreditar que a morte talvez não tenha recebido a palavra final. Talvez uma das imagens mais belas de toda a Bíblia esteja quase no final dela.
Apocalipse 21 descreve um futuro completamente diferente do mundo que conhecemos. Um lugar onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E então vem uma promessa impressionante. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pare por alguns segundos e pense no tamanho dessa promessa. Um mundo sem hospitais recebendo notícias ruins, sem funerais, sem aquela ligação que muda uma família inteira, sem despedidas definitivas, sem alguém dizendo: "Eu gostaria de ter tido mais tempo". A Bíblia começa com a vida entrando no mundo e termina com a morte sendo derrotada. Talvez seja por isso que a esperança cristã conseguiu atravessar séculos. Ela não promete uma vida sem sofrimento aqui. Ela promete que o sofrimento não terá a palavra final. Talvez você esteja pensando: tudo isso é bonito, mas amanhã eu ainda vou sentir falta. Sim, provavelmente vai. E talvez depois de amanhã também. Porque o luto não possui calendário. Existem dias bons. Depois um cheiro, uma música ou uma fotografia pode trazer tudo de volta. Mas isso não significa que você voltou ao começo. Faz parte do processo. Com o tempo, talvez você perceba algo. A dor começa a dividir espaço com gratidão. Gratidão por ter conhecido aquela pessoa, por ter compartilhado parte da vida com ela, por conversas que ninguém pode apagar, por lembranças que pertencem apenas a vocês. Talvez um dos caminhos para continuar seja perguntar: o que essa pessoa deixou de bom em mim? E então, continuar esse legado. Se ela era generosa, seja generoso. Se cuidava da família, continue cuidando. Se fazia as pessoas rirem, não deixe o riso desaparecer da sua casa. Se ensinou você a amar, ame ainda mais. Porque talvez uma das formas mais bonitas de honrar alguém que partiu seja não permitir que tudo aquilo que ela plantou termine com sua partida. Às vezes, depois de uma grande perda, existe culpa em voltar a sorrir. A pessoa pensa: como posso estar feliz depois que alguém que amo morreu? Mas continuar vivendo não é esquecer. Voltar a sorrir não é uma traição. Fazer planos não apaga o passado. Ser feliz novamente não diminui o amor que você sentiu. Na verdade, talvez seja justamente o contrário. Quem amava você provavelmente não gostaria de ver sua vida terminando emocionalmente junto com a dela. Talvez desejasse que você continuasse, que cuidasse de si, que abraçasse sua família, que viajasse, que comemorasse aniversários, que visse seus filhos e netos crescerem, que desse risada novamente sem culpa, porque você ainda está aqui. E enquanto existe vida, ainda existem capítulos que não foram escritos. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque perdeu alguém recentemente. Ou talvez tenham se passado muitos anos, mas hoje a saudade apertou novamente. Então guarde uma coisa: você não precisa apagar o passado para continuar vivendo. Você não precisa esquecer alguém para encontrar paz. E não precisa fingir que não dói para ter fé. A Bíblia mostra homens e mulheres que choraram. Jesus chorou. Mas as Escrituras também deixam uma promessa atravessando toda essa dor. O sofrimento não dura para sempre. O Salmo diz que Deus permanece perto dos quebrantados. Jesus fala de ressurreição. Paulo fala de uma tristeza acompanhada de esperança. E Apocalipse termina mostrando um dia em que a última lágrima será enxugada. Talvez hoje você ainda esteja no vale. Mas o vale não precisa ser o fim da estrada. Continue. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma lembrança de cada vez. E quando a saudade chegar, talvez você possa transformá-la em gratidão. Obrigado, Deus, porque por algum tempo nossos caminhos se encontraram. Porque algumas pessoas passam pela nossa vida e depois permanecem para sempre na história que ajudaram a construir dentro de nós. E para aqueles que creem na promessa de Cristo, existe algo ainda maior. Talvez algumas despedidas não sejam realmente um adeus. Talvez sejam apenas um até breve. Se esta mensagem trouxe um pouco de paz ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja atravessando uma perda.
Às vezes, uma simples mensagem enviada no momento certo pode alcançar alguém exatamente quando essa pessoa mais precisa. E se você acredita que fé, esperança e histórias como esta podem ajudar outras pessoas a atravessar os momentos difíceis da vida, inscreva-se no canal. Que Deus conforte o seu coração, fortaleça sua família e transforme, pouco a pouco, a saudade em uma memória cheia de amor e esperança.